Olá, mais uma vez, né? Vamos aqui dar continuidade, né? À palavra de Deus, ensinamento que o Senhor Jesus nos tem dado aqui a respeito da palavra de Deus. Então nós vamos ler agora, nós vimos ali primeiro aleluia, a ressurreição, agora nós vamos ver aqui reconciliação. Louvado seja Deus. Como o problema é, da alienação do pecador, né? O problema da alienação do pecador vai se transformar numa coisa chamada reconciliação diante de Deus, ok? Então vamos ler aqui a palavra de Deus, mais um texto da Bíblia Sagrada, para que você, né, aprenda o que significa a morte vicária de Cristo, né? Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, aprendemos que a morte vicária de Cristo pagou a dívida pela imperfeição do homem perante a lei. Nessa lição agora nós veremos a morte de Cristo também. Aboliu a alienação entre Deus Santo e o homem pecador. Então, nós vamos ver aqui entre o que Jesus Cristo, né, fez para nós, né? Ele pagou, né, com sua morte perfeita, sua vida perfeita, sua morte vicária perfeita, né, diante de Deus. Então ele cumpriu por nós a lei, que jamais um homem poderia cumprir a lei, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que não fizer todas as coisas que está escrito na lei. Então, quando alguém era pego em qualquer um dos atos, né, pecaminoso diante da lei, ou era morto apedrejado automaticamente, que significava a morte física ali, né? E para hoje seria, no caso, a morte espiritual dessas pessoas. E Jesus, ele conseguiu tirar para nós e nos dar o direito de chegarmos diante de Deus. Quando você fala aqui da alienação, né? Eu quero fazer aqui um paralelo com relação à alienação, digamos assim, hoje em dia, né, porque tem muitas pessoas que é alienação. Alienação é quando você é proprietário de determinado tipo de coisa, né? No caso aqui, por exemplo, você era uma pessoa que estava alienada de Deus, você não tinha direito à salvação, né? Pelo pecado original lá de Adão, porque a Bíblia diz que um pecou, né? Pela morte, pelo um homem veio o pecado do mundo, veio a morte, né? Mas também pelo um homem santo, justo, que é Jesus Cristo, também veio a vida, né? A partir daí Deus tirou a alienação que estava entre você, né? Entre o Deus Santo e o homem pecador, né? Deus Santo e o homem pecador. Então, fazer uma comparação aqui, por exemplo. Se você hoje for aí numa dessas agências de seguradoras ou financiadora de automóvel, de residência, e comprar uma coisa financiada, por exemplo, pelo banco, né? Por um determinado tipo de agência financeira, o que acontece? Você passa a ser dono, proprietário daquele automóvel. Só que aquele proprietário, aquele objeto, ou um apartamento, ou aquele veículo, né? Eu digo isso porque já comprei, né? E aí fica lá no documento escrito alienado ao banco, quer dizer, você não pode jamais vender enquanto você não quitar a última parcela daquele automóvel. Aí você tem que levar todos os comprovantes, tem que levar o carnê, levar lá no banco lá mediante, ou que seja, no escritório, né, da financiadora, e comprovar que está tudo quitado, tudo pago, né? Aí você, a partir dali, aí sim, aí você pode passar no seu nome, né, no caso. Foi o que Cristo fez por nós, foi o que Cristo fez pelo pecador, né? Ele tirou a alienação que existia entre nós e Deus, né? Deus santo, né? E o homem pecador, e ele colocou-se agora. Então agora você, todo o tempo que você estiver vivendo aqui na Terra, você está alienado, digamos assim, a Deus, a Jesus Cristo ali, você pertence a Jesus Cristo. Então você, para chegar realmente a cumprir isso daí, será somente no dia da sua glorificação. O dia que você for glorificado diante de Deus, que você for recolhido aqui da terra, ou que você partiu, ou que Jesus vier e arrebatar a igreja e levar para si. Aí a partir daí você sim, aí você terá inteiramente direito à propriedade, e essa propriedade o que é? O reino celestial.
a vida eterna, a casa santa de Deus, onde você irá morar, na moradas celestiais. Aí você passa a ser filho do reino, aleluia. Então, é isso aí, mais ou menos, que eu quero dizer para você a respeito da alienação, né? Então, vamos lá. A reconciliação iniciada, o problema fundamental em reconciliar o homem com Deus não era o ódio de Deus contra o homem, mas sim o pecado do homem. Deus nunca cessou de amar o homem e esteve sempre disposto a reconciliá-lo com ele. Permanecendo o homem caído no pecado, a santidade de Deus e seu repúdio ao pecado impedia-no de ter a comunhão com os homens. O próprio Deus providenciou a solução para o restabelecimento da comunhão com a humanidade. Até mesmo quando o homem ainda era hostil a ele, Deus procurava reconciliar o homem consigo mesmo. Louvado seja Deus. Então vamos ler aqui uns versículos da palavra de Deus que está em Romanos 5,8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo que fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,10. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho,